Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre pagamento e contrato de aulas. Nós vamos falar sobre o tema de pagamentos e contrato de aulas nas aulas online. Por quê? Porque as aulas presenciais funcionam de uma maneira um pouquinho diferente. Eu já trabalhei durante 10 anos com aulas presenciais, aulas particulares em escolas, mas agora eu tenho foco nas aulas online. Então é sobre elas que nós vamos falar. Você pode fazer sim um contrato com o seu aluno, mas você também pode fazer no lugar do contrato regrinhas. Eu acostumei a fazer essas regras, por quê? Porque eu dou aulas para pessoas de outros países, não só brasileiros como estrangeiros, tanto de francês como de português. Então, quando nós trabalhamos com estrangeiros, é um pouco difícil fazer um contrato, até porque em diversos países da Europa e mesmo da América do Norte, as pessoas não estão acostumadas com esses contratos nas aulas online. Elas compram aulas avulsas, elas pagam uma mensalidade, mas dificilmente você terá contratos. Eu já fiz cursos assim, eu já estudei espanhol com professores estrangeiros e brasileiros também, já estudei inglês também com professores estrangeiros e com em escolas online, escolas estrangeiras, e pude perceber que dificilmente nós encontraremos professores que farão contratos ou escolas que farão contratos. Então, quando você lida com esse público, é difícil que ele aceite um contrato, até porque o contrato teria que ser na língua do aluno. Eu dei aulas de francês para pessoas de outros países, para pessoas da Inglaterra, da Espanha, de vários outros países. Então, como eu vou fazer o contrato em português para o meu aluno? Então, fica muito complicado. Eu optei por fazer regrinhas que eu mando por e-mail e o meu aluno depois ele manda um ok, ele diz que concorda com as regras. Então, não são tantas regras, mas algumas regras para que o professor se sinta mais protegido e o aluno também. As aulas online, a gente sempre cobra com antecedência. O aluno paga as aulas e ele faz as aulas. Mas não é só o professor que se sente com um certo receio de que o aluno pague depois e possa, de repente, não pagar as aulas. O aluno também pode ter esse receio, principalmente se ele é um aluno que mora do outro lado do mundo. Ele pensa na possibilidade de pagar pelas aulas e não ter essas aulas. Então, o que eu costumo fazer é o seguinte: quando eu vejo que o aluno tem uma certa desconfiança, ou quando é um aluno de outro país, um aluno de muito longe, eu peço para ele pagar uma aula e aí ele tem a aula depois. Aí na outra semana ele paga mais uma aula, tem aula depois. E aí depois automaticamente ele começa a pagar por 2 aulas, ter as 2 aulas. Aí ele começa a pagar por 4 aulas. E aí, a maioria das vezes o próprio aluno pede para realmente pagar um mês, porque realmente pagar aula a aula fica complicado até para ele mesmo. Então assim o aluno ele sente que ele pode perder menos. E o professor também tem a garantia de que o aluno vai pagar a aula sempre com antecedência. É claro que em aulas nas quais o aluno paga por depósito bancário, é interessante que o professor verifique primeiro se o depósito caiu, pedir para o aluno para pagar alguns dias com antecedência para que o depósito realmente tenha caído e o professor se sinta mais seguro. Há uma outra possibilidade, a possibilidade de receber por plataformas. Existem plataformas para professores e algumas delas têm a possibilidade de receber pagamentos por ela. Então, o aluno ele compra um pacote de um mês ou de mais de um mês até, e o professor vai recebendo pouco a pouco as aulas à medida que ele vai dando essas aulas. Então, o aluno se sente super seguro e o professor também. É claro que essas plataformas, elas cobram uma certa porcentagem por isso, mas então o professor pode programar que a aula dele tem um valor um pouquinho maior por conta das taxas, então ele acaba recebendo o valor que ele ia receber mesmo, e o aluno se sente mais seguro, o professor também.
Então, há essa possibilidade, tanto para alunos estrangeiros como para alunos brasileiros. Lembrando que não é a única maneira de fazer as coisas, não é o único jeito. Sempre há uma outra maneira. Você precisa conhecer todas as formas de fazer, de trabalhar, e depois você vai optar por aquela forma que mais se encaixa no seu perfil e no perfil dos seus alunos. Este vídeo fica por aqui. Até o próximo!